Oi, gente, tudo bem? Professor Paulo Rodrigues chegando com mais uma questão do Enem 2022.1, que aconteceu nesta sexta-feira. Fizemos uma live com as soluções, a qualidade durante a live parece que foi boa do vídeo, mas a gravação do YouTube estranhamente não ficou boa. Então, eu estou resolvendo as questões aqui sem mais delongas. Eu vou passar para a questão um da, da prova. É uma questãozinha envolvendo polinômios. Diz assim, ó. As equações x à quarta mais bx2 mais c igual a zero, x ao cubo mais x2 menos 37x mais 35 igual a zero possuem duas raízes distintas comuns. Letras A, B e C. Começa a letra A, determine as raízes da segunda equação. Letra B, mostre que se alfa é a raiz da primeira equação, então menos alfa também o é. Letra C, determine todos os possíveis valores de B e C na primeira equação. Ok? Então vamos lá, questãozinha de polinômios. Gente, quando a gente encontrar uma questão de polinômios, grau 3, não existe a fórmula para a equação cúbica, chamada, né? Ela não é muito útil. Então, pense logo assim, deve ter uma raiz fácil. Se a questão está aqui, tem uma raiz que eu consigo encontrar por inspeção, digamos assim. E aí, nesse caso, é fácil, se você, o primeiro número que você pensa não é zero, não é raiz, é o primeiro número que você vai pensar. E aí, ó, 1 ao cubo mais 1 ao quadrado, 2 mais 35, 37, menos 37, igual a zero. Então, é a raiz da primeira equação. Então, você começaria exatamente observando que é a raiz da primeira equação. Então, vou até escrever assim, não precisava fazer isso, mas eu vou usar a notação, colocar aqui assim, ó, é, P de x, preto, uma P de x igual a x ao cubo mais x ao quadrado menos 37x mais 35. Então, veja, P de 1 é raiz, P de 1 é zero. E aí, como é que eu faço para descobrir as outras raízes? A maneira mais simples é você dividir, se 1 é raiz, o polinômio é divisível por x menos essa raiz. Isso é aprendido lá em MA11, né, na parte de polinômios. Então, eu vou dividir isso por x menos 1. A gente faz a conta da divisão desse polinômio de x ao cubo. Pode usar o método tradicional, você divide como você quiser. Por exemplo, se fosse para usar a divisão tradicional, tem vários métodos aí para dividir, x menos 1. Algoritmo, x ao cubo por x ficaria x ao quadrado. X ao quadrado vezes x menos x, aí bota aqui negativo. Menos x ao quadrado, bota aqui mais x ao quadrado. Vai descer aqui, o x ao cubo vai cancelar, vai ficar 2x ao quadrado. Dividido por 2x por x vai ficar mais 2x. 2x vezes x dá 2x ao quadrado, coloca negativo, menos 2x ao quadrado. 2x vezes menos 1 dá menos 2x, você bota mais 2x. E aí, o que que você faz? Vai somar, vai descer ali o menos 37x, né? Então vai ficar menos 35x. Vou logo aproveitar para descer o 35. Divide por x vai dar menos 35. É, você sabe que o resto vai ter que dar zero, já que 1 é raiz. É só para conferir. Então fica menos 35x mais 35x. Menos vezes menos vai dar mais. Você bota menos, menos 35. Então aqui ó, deu exato. O resto é zero. Ok? Então tá feito a letra A, não. O que significa isso? E quando eu dividir, que o p de x é x menos 1 multiplicado por esse polinômio. Como é que eu faço para descobrir as outras raízes dessa equação? Então, eu vou resolver a equação quadrática. Ó. Nós acabamos de fazer, acabamos de descobrir, foi que é, descobrimos que descobrimos que p de x
é igual a x menos 1, multiplica x ao quadrado mais 2x menos 30. Ok? E aí, se eu quero encontrar as outras duas raízes, eu vou ter que resolver essa equação quadrática. X ao quadrado mais 2x menos 35 igual a zero. Cálculo discriminante, né? Delta 2 ao quadrado menos 4 vezes menos 35. Faz a conta aqui, vai ficar 4 mais 140, 144. Logo, o x vai ser igual a menos b, menos 2, mais ou menos 10 do delta, que é 12, né? 12 ao quadrado, sobre 2a sobre 2. Então, vai ficar menos 2 mais 12 dá 10, por 2 dá 5. Menos 2 menos 12, menos 14 por 2 dá menos 7. Então, a resposta, a letra A, as raízes são 1, 5 e menos 7. Tá? Então, lembre-se disso. Aparecer a equação cúbica, normalmente deve ter uma raiz fácil. A não sei que você queira, não queira as raízes ou queira usar alguma propriedade, mas se ele quer que você descubra as raízes, você deve usar algum método de inspeção, normalmente. Ok? E aí, o que mais que a gente tem? Vamos agora para a letra B. Vai dizer a letra B. Prove, vou colocar aqui, lembrar aqui o enunciado. O que diz a letra B? Mostre que se alfa é a raiz da primeira equação, então menos alfa também o é. Ora, se alfa é a raiz da primeira equação, o que significa isso? Alfa é a raiz da primeira equação. E alfa é a raiz da primeira equação significa que alfa, a primeira equação é x à quarta mais bx2 mais c igual a zero. Então, se alfa é raiz, alfa quarta mais b alfa ao quadrado mais c igual a zero. Mas isso é a mesma coisa que menos alfa quarta mais b multiplica menos alfa ao quadrado mais c é zero. Ou seja, menos alfa também é raiz da mesma equação. Tá? Se alfa é raiz, aqui significa que alfa é raiz dessa equação. Menos alfa, x à quarta mais bx2 mais c. Então, essa era a letra B. Bem tranquila, né? E aí, ela deveria ser usada na letra C. Claramente, era uma preparação para a letra C. O que diz a letra C? Letra C diz o seguinte: determine todos os possíveis valores de B e C na primeira equação. Então, veja, o enunciado diz que elas têm duas raízes distintas comuns. Então, eu já sei as raízes da primeira, sei que se alfa é raiz, menos alfa também é. Então, gente, quais são as possibilidades agora? Vamos lá. Eu vou ter o seguinte, ó. É, letra C. As raízes da primeira equação são 1, 5 e menos 7. Duas dessas raízes são raízes da segunda. Então, a gente pode dividir assim em três casos. Ó. Primeiro caso é se 1 e 5 forem as raízes comuns. Ok? Pela letra B, menos 1 e menos 5 também vão ser raízes. Ok? Então, eu tenho aqui as quatro raízes do polinômio. Da equação. Se eu tenho as quatro raízes e o polinômio ele é mônico, ou seja, o coeficiente maior líder é 1, eu consigo montar. Vai ser x menos 1, x menos 5, x menos menos 1, que é x mais 1, x menos menos 5, que é x mais 5, igual a zero. Então, vai ser, aqui fica fácil multiplicar se eu pegar primeiro
Primeiro com o terceiro aqui, usar a diferença de quadrados, e o segundo com o quarto. Vai ficar como? X ao quadrado menos 1 multiplica x ao quadrado menos 25 igual a zero. Ok? E aí, fazendo a conta, fica x à quarta menos 26x2 mais 25 igual a zero. Ou seja, o meu b, né? Lembra que lá é x à quarta mais bx2 mais c. O b, nesse caso, seria menos 26 e o c seria 25. Ok? Então, são casos análogos. Nós fizemos o primeiro caso. Agora nós vamos para o segundo. Como é que seria o segundo caso? Eu peguei as raízes ali como sendo 1 e 5. Se eu pegar agora 1 e menos 7, é o segundo caso. É a segunda possibilidade. Vou pegar 1 e menos 7. Ficaria, se 1 e menos 7 são raízes, pela letra B, menos 1 e 7 também são. Então, para montar o polinômio, eu faria x menos 1, x menos 7, x mais 7, x mais 1, x menos 7, igual a zero, da equação. Faço o mesmo procedimento ali, agrupo os em soma e diferença, os mesmos números, né? E aqui vai ficar como x ao quadrado menos 1, x ao quadrado menos 49 igual a zero. Dá para fazer ficar x ao quadrado menos 50, x mais 49 igual a zero. Ou seja, dá para dizer que o b é menos 50 e o c é igual a 49. Ok. Finalmente, então, pegamos 1 e 5, 1 e menos 7. Agora eu vou considerar o terceiro caso. O terceiro caso seria 5 e menos 7 as raízes. 5 e menos 7. Então, ficaria x menos 5. Sim, se 5 e menos 7 são, menos 5 e 7 também são. Que é a letra B. Então, fica x menos 5, x menos 7, x mais 7, x mais 5, x menos 7, igual a zero. Multiplica novamente, pegando os termos, soma e produto dos mesmos números. Aqui ia ficar como k x ao quadrado menos 25 multiplica x ao quadrado menos 49, isso igual a zero. Vai dar x à quarta menos 74 x ao quadrado mais 1.225 igual a zero, de modo que o b, que vai ser menos 74, e o c vai ser 1.200. Ok? Então, gente, era a questão que usava a propriedade dos polinômios, divisão, ou você descobriu uma raiz, dividir o polinômio por x menos a raiz. E agora eu reconstituí o polinômio a partir das raízes, né? Dadas as raízes, eu consigo descobrir qual é o polinômio em esses números com raiz. Dá para usar relações de Girard? Alguns alunos perguntaram. Sim, dá para usar as relações de Girard. Mas essa eu acho que era a maneira mais simples. E se você está estudando para o ENC, quer fazer um curso preparatório ou quer ajuda no Profimate, considere os nossos cursos em cadernosdematemática.com.br. Dá uma olhadinha lá em algum curso que serve exatamente para você. Grande abraço.